Qual que é o grande lance que eu falo para vocês? Não é idolatrar a China e nem falar mal de China, é o que nós podemos aprender com esse país. Fui lá na muralha. Eu comecei a fazer conta quanto que custou para fazer a muralha. Levou 2.000 anos para construir ela. 21 mil quilômetros. Custou 30 trilhões para fazer ela. Para quem não sabe, não tem nenhum lugar 30 milhões hoje de dólar, não tem lugar nenhum. Vocês sabem disso ou não? Ninguém tem esse dinheiro. Esse dinheiro não está disponível no mundo. Não existe dinheiro. Vamos construir agora, vamos sacar o dinheiro. Não tem de onde tirar esse dinheiro, para você entender o tanto que é magnífico que eles fizeram. 21 mil quilômetros, para quem não sabe o que significa, é a metade da circunferência do planeta. Eles construíram de muralha na China. Aí eu te pergunto, o que de código a gente pode tirar desse povo? Aquilo era a forma de se comunicar, aquilo era a forma de defesa, é o maior monumento de defesa de qualquer exército do mundo, nunca existiu nada de jeito. Eu fiz uma conta em 2.000 anos, se eu não estiver errado, é 1 bilhão por ano para chegar em 30 trilhões. 1 bi, mais ou menos. Construindo um negócio que de geração em geração alguém poderia falar, não, vamos construir. Essa é a força de quem tem um alvo. Transcender a própria vida e falar, nós vamos construir isso. Interessante que dos 21 mil quilômetros, 9 mil quilômetros hoje não presta mais, acabou. Por quê? Imagina, construir um negócio de 2.000 anos, de 30 trilhões. Como é que vai dar manutenção num trem desse? Então, os pedaços que estão maravilhosos é para turista, porque o turismo banca isso. Mas qual que é o grande código disso? Uma nação que tem uma visão e eles seguiram a visão e pode morrer, pode viver, pode vir quem não concorda, discorda, não interessa. 2.000 anos eles terminaram o negócio. Isso é chocante? Vocês acham chocante ou não? É a maior obra. Aí, ali eu renovei meu conceito. Toda vez que eu vi uma grande obra, eu falava assim, isso é uma obra faraônica? Faraônica os cambal, rapaz. Essa é uma obra chinesa. Só o chinês fez um negócio desse tamanho. E aí, o que é? Essas ressignificações. Vocês também chamam obra faraônica as coisas, né? O que é um triângulo, pirâmide, perto do negócio desse? 138 pirâmides, mais ou menos, tem lá no Egito. Foi o povo de Israel que construiu. O povo deve surtar quando ouviu falando isso. Imagina um povo que foi preso 400 anos, aí depois que saiu não construiu nenhuma pirâmide mais. Não sei se você conhece a história do Egito. Não construiu mais nenhuma. Não era só o povo de Israel, era um monte de povo que estava lá, foi liberto, alguns milhões, e depois disso não construiu mais nada. Depois disso a nação parou de prosperar. Por quê? Porque o código daquela nação chamada Egito prosperava nas custas dos outros, e não de uma visão, de uma missão como nação. O que você tem que fazer? Pegar esse código chinês e levar para dentro da sua casa. Nós começamos a construir coisas e às vezes a gente não vai ver essas coisas, mas a gente é o fundador dessas coisas. Nosso problema é que a nossa geração, principalmente a brasileira, é muito imediatista. Ninguém acredita que dá conta de prosperar. Só que você tem que prosperar porque você às vezes correu o risco de você não conseguir, seu filho vai conseguir. Se acontecer do seu filho não conseguir, seu neto vai conseguir. Mas quem é o edificador, a fundação dessa obra foi quem? Foi você. Anota o código. Modelagem. A China não tinha mão de obra capacitada, não tinha pessoas com mentalidade aberta. Fez o quê? Contratou as pessoas mais caras do mundo. Então, continuam fazendo isso, eles não vão parar com esse processo. Trouxeram essas pessoas para a China, levaram para lá no caso, e começaram a construir as maiores máquinas, as maiores tecnologias, e começaram com o mastermind trazer as pessoas de fora. Minha maior decepção nessa viagem, que eu estou chocado até agora, não consigo esconder. Japão. Japão e China. Na minha cabeça, até agora, trocaram os nomes dos dois. Certeza absoluta. Que eu cheguei no Japão, nem tinha isso na viagem. A viagem era só a China. Aí eu peguei o roteiro e falei assim, vocês já perceberam que o Japão é do lado? Nós não vamos no Japão? Pode pôr o Japão. Aí, pô, vai ficar mais caro. O que eu vou aprender lá não vai. Pode pôr o Japão. Sabe quantos dias nós ficamos no Japão? 1. Aí eu pousei no Japão, aí eu olhei para o Japão e falei, o que está acontecendo aqui? Aí comecei a respirar assim e falei, tem um trem errado aqui no Japão. Aí fiquei com esse negócio, fui para a China. Quando eu cheguei na China, eu falei, está trocado os nomes. Eu esperava que o Japão da década de 90, altamente tecnológico, da década de 90, era para ser a China de hoje. Aí eu descobri o código. Vocês querem pegar o código do Japão? Os caras é muito mais inteligente, muito, olhando para histórico, tá? Não para hoje. Só que o inteligente não é aquele que está 100 anos na inteligência, é aquele que continua se adaptando. O Japão parou de adaptar.
que aconteceu? O Japão é autossuficiente em engenho, em gente que faz e fabrica e acontece, não sei o quê, só que hoje dificilmente você tem uma marca japonesa na sua casa. A Nokia, eu até errei falando que era do Japão, é da Finlândia. Você não tem mais celular de Japão, você não tem TV de Japão, você não tem mais nada do Japão. Acabou. O que está acontecendo? Acontecendo o seguinte, o Japão não se abriu para trazer mentes novas, para forçar o próximo nível de crescimento. E mesmo sendo muito bom, parou no tempo. Eu estou lá dentro do ônibus vendo toca CD. Aí começo a ver as coisas tudo atrasadas. Eu falei, mano, isso aqui não é o Japão, não, tem alguma coisa errada. Porque nem no Brasil tem toca CD mais em carro. Vocês entenderam o que eu falei? O Japão é mais tradicional que a China. Só tem um problema. O tradicionalismo atrapalhou ouvir outras pessoas de fora. De civilidade, vocês têm que anotar o código, tá? Se vocês quiserem ser civilizado, não tem outra nação mais civilizada no mundo que o Japão. Pode ir para lá, fica lá 6 meses, vai virar uma pessoa civilizada. Estados Unidos, ninguém. É lá no Japão. Não tem lixeira na rua. O povo, cada um cuida do seu próprio lixo. Eles deram uma surra na gente, né, na Copa. Eles não chegaram em lugar nenhum na Copa, mas aquela cena até hoje me dói. Eles foram para o estádio, não jogou um lixo no chão, terminou o jogo, eles foram lá e cataram o lixo que o povo brasileiro jogou. Eles limparam o estádio. Esse é o povo japonês. Só tem um detalhe, seja tradicional nos princípios, anota esse código aí. Ser tradicional nos princípios, nas outras coisas não. Se você não abrir sua mente, já era. Então a gente não ouve falar de Japão com tecnologia, alta tecnologia, nós não estamos vendo o Japão mais com essa conversa. Por quê? Porque ignorou aí o que os Estados Unidos faz muito bem há muito tempo, só que a China copiou e pôs para ferrar, com um nível que ninguém nunca fez. Os tantos de trilhões que os Estados Unidos usou com guerra e para proteger o mundo, com a OTAN e companhia, a China gastou fazendo infraestrutura. Então, eles entraram numa vertente para se manter super poderosos com o negócio de guerra, nós somos bons na guerra, guerra. Os caras não entram em guerra, mas começam a pavimentar o mundo inteiro. Esse é o grande lance. Agora eu vou mostrar o seu paralelo. Você vive entrando em guerra que não vai te dar merda nenhuma e não está investindo em infraestrutura pessoal. Suas conexões, mas vive em guerra. Viu lá um vídeo que o Pablo Marçal cortou a menina no meio da fala. Vive nas guerras que você nem sabe. Aí depois vê um vídeo 2, aí você fala, e agora? Acabou a munição. Ainda tem o vídeo 3, que eu ainda nem soltei. Mas as guerras que você entra não faz nem sentido. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Pablo, e aí? Para que você vai ficar falando de China e de outras nações? É para exaltar as nações? Não, é para ver se você prospera igual elas. Alguém falou para mim, para de ficar fazendo propaganda da China, porque isso vai atrapalhar a balança comercial. Aí você que não tem uma balança comercial mental boa, não entende o que significa importar. Tem 21 milhões de empresas no Brasil, 0,23 delas importam, e os 2 maiores países do mundo são os 2 maiores importadores do mundo. Logo, a sua lógica não funciona. O que a gente precisa é importar também gente, importar know-how, importar gente que vai forçar a gente a produzir. O que a gente tem que fazer? Sempre exportar mais do que importar, mas nós somos um povo que só exporta a coisa natural e depois volta ela mexida e a gente compra por 5 vezes mais caro. Não faz sentido. Isso aqui para você entender o seguinte, se você importa algo para cá, a nossa grande briga é como que a gente faz isso aqui. É isso que a gente tem que aprender a fazer. Cada 10 produtos que eu vi na China, 7 ganha de qualquer preço aqui da nossa indústria. Então você é contra a indústria. Negativo. Eu quero trazer um monte de chinês que trouxe um monte de gente de vários países. Eu quero eles aqui produzindo para a gente pegar o know-how deles. É o que você tem que fazer. Ué. Por exemplo, se você ficar a vida inteira dependendo de Pablo Marçal, você é igualzinho um país que depende da China. Não, mas é o melhor que existe no mundo. Não, é como que ele faz. Anota essa palavra aí. Como. É o que você deve fazer. O que eu fiquei abismado na China, não falei, eu vou mudar para a China. Não me deu um pingo de vontade de mudar para a China. Mas o como era toda hora. Mas como é que vocês fizeram uns prédios desses? Mas como é que, de onde vocês tiraram isso? Aí eu fiquei perguntando, de onde vocês arrumaram dinheiro? Eu fui pesquisar, que tanto de dinheiro que é isso? Eles têm mais dinheiro que os Estados Unidos? O que é isso? Aí descobri. Os caras é sócio das empresas. O modelo comunista não funciona. O que eles fizeram? Eles falaram, queremos ser uma grande nação, então nós temos que copiar a grande nação. Vamos modelar os Estados Unidos. Descobriram um negócio chamado metacapitalismo. O que é o metacapitalismo? Colocar um pouco de riqueza na mão de poucos. E aí eles chamaram esses caras e colocaram uma fábrica de bilionários. Que esse é um sistema chamado metacapitalismo. Quanto mais gente rica tiver governando riqueza, mais possibilidade de qualquer povo ficar rico vai acontecer.
China com aquele tanto de comunismo. O que acontecia? não saía da miséria. Eles fizeram o quê? Entregaram as potências na mão de alguns. Entregaram, eles fizeram entrega. Só que aí, por que esse Estado tem esse tanto de dinheiro? Porque além de cobrar o imposto, eles são sócios de algumas empresas. Imagina, o que é isso? Aí você vê o governo do Brasil fica só aumentando imposto para ver se dá conta de regular o negócio, mas não investe nada em infraestrutura. Você vai em vários lugares aqui nesse país, não tem infraestrutura. Eu estou te contando isso, né? Estou pedindo voto para você não. Eu estou te pedindo para você votar em você, como presidente da sua vida. Se você entender que o que muda a vida de uma pessoa é a tal dessa infraestrutura, as suas pavimentações, as suas conexões, vai mudar tudo. Se você for lá na China, você vai escolher um bom produto, você pode ficar rico com isso. Vou dar um exemplo. Nós compramos vários produtos. Vai começar a chegar em alguns meses aqui no Brasil. A gente consulta aqui no Brasil, não tem como nem comprar. Porque não tem nem explicação a diferença do preço. E a pior parte de todas é que eles produzem lá, o Brasil cobra em alguns produtos 100% de imposto e ainda chega a metade do preço. Tem alguém enganando a gente, sim ou não? Eu comprei um carro, uma Escalade, a Cadillac. Aqui você vai comprar o carro, custa 2 milhões de reais. Lá eu paguei 130 mil dólares no carro. Não tem como nem esconder uma informação dessa, porque está tudo na receita. Eu fiz direitinho, bonitinho. Imposto. Na hora que eu fui trazer o carro, atravessar, eu fiz a importação. O imposto, eu nunca mais vou esquecer, 600 mil reais de imposto para o governo brasileiro. Vocês entenderam ou não? 600 mil, assim, eles mandaram lá um boleto, eu olhei. Aí veio na minha cabeça assim, vai embora. Isso não tem solução. Tem solução. Se a China conseguiu, quem somos nós para não conseguir? Isso tem solução, sim. Só que a gente precisa, cada um, crescer como pessoa. Nós vamos pegar os códigos que funcionaram e fazer esse negócio ser aplicado na nossa própria vida. Então, eu acabei de te dar um código. Modelagem. Anota o segundo. Network. O que a China fez? Fez network com o mundo inteiro. Hoje, Grécia depende deles. Metade da África depende deles. Metade da Ásia depende deles. Depende por quê? Porque eles estão bancando infraestrutura. Alguém que quer saber de noticiário, qual que é o nome do aeroporto? De qual estado que a China comprou? É chinês o aeroporto? Aqui no Brasil. Não Congonhas, não. Qual que é? Do Espírito Santo? Alguém sabe? Pesquisa aí para mim. Eles estão comprando infraestrutura. Aí vários estados americanos, são 50 estados. Aonde? Foi o Galeão que eles compraram? Foi? Caramba. O que eles querem comprar? Eles querem comprar todos os portos, todos os aeroportos, tudo. Para quê? Para controlar a infraestrutura. Esse é o jogo deles. Marcelo, o que você fez de infraestrutura? Eu tenho investido milhões só em plataformas, aplicativos e super apps, que é o quê? Infraestrutura do digital. Eu não quero ficar com essa fama de lançador, de não sei o quê. Meu negócio é infraestrutura. É isso que faz qualquer negócio explodir. Eu não precisava ter um prédio desse, mas eu fiz um investimento num negócio chamado infraestrutura. Se você perguntar para mim todo dia que eu acordo, você tem vontade de ter a fazenda que você tem? Também não. E resort? Também não. Mas isso é o quê? Infraestrutura. Se tanto de imóvel, é tudo infraestrutura. Para suportar crescimento. Então você tem que anotar assim, ó, crescimento é suportado por infraestrutura. Por que o Brasil não cresce? Porque 50% do nosso dinheiro que é arrecadado dos pobres, os bandidos dos políticos roubam. Mas por que tem esse tanto de político ladrão? Porque eles representam o nosso povo. O nosso povo é desse jeito. Um voto não é popular? Então, se o povo se vende, o povo coloca gente que faz a mesma coisa, que se vende. Vocês estão entendendo o que eu estou falando ou não? Qual que é a nossa esperança? Mudar a mentalidade desse povo. Eu nunca vi um político falar isso. Pablo, e aí, o que nós vamos fazer? Tem como você que está assistindo essa live dedicar sua vida num projeto de crescimento e colocar um alvo nessa vida sua? E o alvo não é sobre ganhar dinheiro. A China não metrificou fazer tantos trilhões. A China falou, nós seremos a nação mais poderosa da Terra. Eles têm um negócio chamado a solução chinesa. Eles prometem, qualquer nação que encostar neles, eles ensinam como que faz para ser próximo daquele jeito. E ele está fazendo. A solução chinesa. Pablo, a sua solução, qual que é? Anota a lei, chama Solução do Reino.
Você aprender a governar a sua vida, entender que a sua família é o QG, que você não é só um corpo com carne que quando bate a cabeça morre, não. Você é alguém que foi chamado, que é filho de Deus, que tem mais semelhança do Criador, que não precisa pagar pau para a China, mas tem que aprender com a China. Tem que aprender com tudo. Marçal, você quer contar os códigos da China para nós? Conta o código violento. 2030, eles vão conseguir 19 anos antes do que eles conseguiram mentalizar. Porque ninguém conhece o desdobramento de um crescimento sem freio. Aconteceu isso na minha vida. Eu projetei uma coisa e eu estou há 1000 anos-luz na frente disso. Qual que é o problema? Não pare. Qual que é o segundo? Se você conseguir trazer gente que está um pouco acima de você, você vai conseguir acelerar e entrar num negócio chamado remissão de tempo. O que a China fez, que o Japão não fez, foi exatamente isso. Trazer gente de fora. Eles estão comprando todos os passes de todos os caras de inteligência artificial e robótica do mundo. O que está acontecendo? Todo mundo desembarcando na China e estão construindo as máquinas e os algoritmos mais pesados que existem. Não tem como não passar antes do prazo previsto. Por quê? Porque eles se abriram para pegar o know-how dos outros. O que eu sugiro que vocês façam? O mais rápido que vocês puderem. Comprem, anota isso aí. Comprar o know-how, o saber como. Esse é o know-how. Saber como fazer algo. Pega esse know-how e coloca dentro do seu cérebrozinho e põe ele para rodar. Então nós vamos fazer o quê o tempo inteiro? Ao invés de gastar uma vida trabalhando em algo, trabalhe nesse algo que é a sua cabeça para comprar know-how. Para ficar o tempo inteiro crescendo como pessoa.